figueira está brotando. A estação do fim está chegando. E como é que eu estou vivendo a minha vida? Como quem pretende ser arrebatado? Quem pretende ser arrebatado aqui? Mas você tem vivido como um cidadão do céu? Você tem vivido como quem está esperando Jesus voltar? Você está palavra como sendo um socorro de Deus para a humanidade, porque o mundo está funcionando como se nunca fosse acabar. As pessoas estão vivendo disperso, como se nunca fosse morrer. A Bíblia fala que quando Jesus vier, será como os dias de Noé. O povo casava, dava-se em casamento, comprava, vendia, ou seja, viviam normalmente e não se dava por conta de que nós estamos atravessando dias maus, onde os valores estão sendo invertidos, num tempo em que o bem está sendo chamado de mal e o mal está sendo chamado de bem. Sabe por quê? Porque o mundo deixou Deus, o mundo não quer saber de Deus, mas Jesus Cristo, Ele deixou o Evangelho na terra para comprar um povo com o preço do seu sangue. E por mais que o mundo se desvia da palavra de Deus, por mais que o mundo se corrompa, por mais que o mundo abraça o pecado, terá um número pequeno de pessoas que foram comprados pelo sangue de Jesus, que foi lavado pelo sangue de Jesus. E aonde passa este povo, passa o Evangelho. E aonde passa o Evangelho, passa o poder de Deus para a salvação daquele que fez. A Bíblia Sagrada, ela fala que virá um dia em que todos que estão no sepulcro ouvirão a voz do Senhor, e cada um se levantará para dar conta daquilo que fez. Amigo que está me ouvindo, nós estamos aqui ao lado de um cemitério. Se nós gritarmos o mais alto, ninguém que está enterrado vai ouvir o som da nossa voz. Mas a Bíblia Sagrada, ela fala que quando Deus falar para os mortos levantarem, os mortos ouvirão a voz de Deus. Este sepulcro que estão do nosso lado, este sepulcro que estão aqui, estão guardando pessoas que hão de ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia fala que quando Deus chamar para um juízo, os mortos que estão no sepulcro ouvirão a voz de Deus. Glória a Deus. Todos ouvirão a voz de Deus. Pessoas que já foram enterradas há mais de 300 anos, há mais de 400 anos, todos estão à espera de ouvir a voz de Deus. Chegará um dia em que Deus chamará todos para prestar conta do que fez nessa terra. Todo ser humano tem diante de Deus uma dívida para ser paga. E todo ser humano, por mais que ele tiver feito, jamais conseguirá pagar essa dívida que adquiriu diante da presença de Deus. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos fala, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus maravilhoso, É por isso que nós estamos anunciando esse Evangelho. Sabe por quê? Porque se Jesus não vir, mais cedo ou mais tarde, todos nós iremos para o sepulcro. Mas a questão não está no sepulcro, a questão é como está lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela fala, para aqueles que não tiveram o perdão de Deus, serão ressuscitados para a vergonha eterna e lançados no inferno. Mas para aqueles que tiveram o perdão de Deus, a Bíblia diz que serão ressuscitados para a vida eterna. Por isso, nós anunciamos o Evangelho por uma razão. Nós anunciamos o Evangelho para que vidas possam ser alcançadas pelo poder de Deus. glória a Deus, aleluia, Jesus, Hoje, aleluia. nessa feira, está passando uma oportunidade de salvação para a tua vida. Glória a Deus. Hoje, nessa feira, está passando uma oportunidade para o teu nome ser escrito no livro da vida. E a Bíblia diz que todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida não vai entrar na salvação de Deus. Ei,
A nossa vida era representada em 3 dias. Jovem, criança, pessoas de mais idade, a sua vida é representada em 3 dias. Um para você chegar, um para você escolher e um para você partir. Eu termino a minha palavra perguntando para você: se hoje, o dia da tua partida, o que tens preparado para encontrar com Deus? Quando Deus te chamar, o que tens preparado para encontrar com teu Deus? Tudo que o homem adquiriu nessa terra, quando chegar no cemitério, quando chegar a morte, ele vai ter que deixar ali, como se estivesse deixando uma mala. E dali para lá, Deus dará a ele uma outra mala, uma outra bagagem, para ele continuar a sua viagem. É por isso que Jesus diz: quando juntar tesouro, não junta tesouro aonde o ladrão rouba, aonde a ferrugem destrói, aonde a traça come, mas a juntar tesouro com o Senhor, porque lá... Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia, Deus maravilhoso, aleluia, Senhor é Deus, aleluia, aleluia, Muitos serão decepcionados. Sabe por quê? Porque construíram um inferno na terra. maravilhoso, aleluia, Jesus. Ao passo que muitos quase não tiveram o que comer, muitos quase não tiveram o que vestir, muitos quase não tiveram onde morar, mas o tesouro do outro lado, ele foi conquistado. Glória a Deus, Sabe por quê? aleluia. Porque Jesus Cristo é o tesouro da humanidade. Deus maravilhoso, aleluia. Eu sou o Filho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso, eu digo a você: reconheça os seus pecados, arrepende-te dos teus pecados, alcance o perdão de Deus para você ter uma vida eterna. Glória a Deus. Porque não existe fé sem arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento. Se você não reconhecer que você precisa de Deus, você não vai alcançar o perdão. Porque a Bíblia fala que todo homem que é sábio aos próprios olhos, ele engana a si mesmo. Porque se nós pudéssemos, com o nosso braço, Jesus não precisava ter morrido por nós. Mas Jesus morreu porque ele olhou que num tempo como hoje, estaria eu e você dependendo da misericórdia dele. Você precisa do perdão de Deus. Deus em Cristo Jesus. Venha fazer com que essa palavra vai de encontro ao teu coração e produz efeito. Porque nada adianta você ouvir, daqui uma hora você já esqueceu. Sabe por quê? Porque aquele que ouve e não pratica e não guarda é como o homem que construiu a casa na areia. Desceu a chuva, correu os rios, combate aquela casa e ela vai ao chão. Mas aquele que ouve, aquele que guarda, aquele que decide, aquele que se alia, aquele que obedece, é como o homem que construiu a sua casa na rocha. A chuva vem, o rio combate, o vento assopra, mas ela não cai, porque ela está na rocha que a gente... Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Porque a Bíblia em Romanos 6 e 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Na medida que você vai pecando, você vai adquirindo um salário a ser recebido no final da sua trajetória. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus não quer que ninguém se perca, mas a mesma Bíblia diz que Deus amou o mundo. A mesma Bíblia que diz que Deus que não quer que ninguém se perca. É a mesma Bíblia que diz que poucos vão ser salvos, porque o coração da humanidade é duro. O diabo oferece o vício, o homem abraça. Jesus oferece a salvação, o homem rejeita. O diabo oferece a droga, o homem compra com o próprio dinheiro. Mas uma Bíblia, nem dando para ele quer ler. O diabo oferece a bebida, o homem se embriaga. Mas Deus oferece o Espírito Santo e o homem rejeita. É a tua escolha.
é a tua escolha, mas a Bíblia diz que no final dessa caminhada há uma recompensa para cada escolha, para aquele que escolheu o pecado, para aquele que escolheu o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a Bíblia também disse que há uma porta estreita em que você tem que renunciar para entrar por ela. Depois dessa porta estreita, há um caminho apertado, em que você passa dificuldade para andar por ele. Mas a Bíblia diz que dessa porta estreita, nesse caminho apertado, no fim está a salvação, está Jesus à espera daquele que entrar por essa porta, daquele que trilhar por este caminho. Mas a Bíblia disse que há uma porta larga, há um caminho espaçoso, e multidões estão indo nessa porta larga, nesse caminho espaçoso. Mas a Bíblia diz que o fim deste caminho é o inferno. Ei, amigo, eu quero dizer para você, hoje você pode dizer que as minhas palavras é mentira, hoje você pode dizer que tem mais alguém querendo fiéis para arrancar o dinheiro dele, você diga o que quiser, mas lá na cruz houve um sangue derramado para te salvar. Você pode pensar o que quiser, mas eu digo para você, independente do que você pensa, Deus estabeleceu um plano, e esse plano será cumprido. Sabe por quê? Porque o Deus que estabeleceu o plano, ele não está limitado à opinião do homem. O Deus que estabeleceu o plano é aquele que colocou este sol que te ilumina hoje lá no lugar interior desse sol para te iluminar hoje. O Deus que estabeleceu este plano é o Deus que está mandando esse vento que nós estamos sentindo. O Deus que estabeleceu esse plano é o Deus que faz chover sobre a terra. O Deus que estabeleceu esse plano é o Deus que te fez nascer. O Deus que estabeleceu esse plano é o Deus que também permite que o espírito do homem seja retirado e a vida dele chegue ao fim. Sabe o que isso quer dizer? Que esse Deus ele é tão grande, ele é tão poderoso, que nós somos menos do que um grão de areia diante da grandeza dele. E esse Deus que é tão grande, que é tão poderoso, que até a natureza mostra a sua grandeza, a sua perfeição. A Bíblia fala que esse Deus, ele estabeleceu um plano, e você está dentro desse plano, ou para a morte e condenação eterna, ou para a salvação e vida eterna. Hoje, esse Deus grande, que é intocável, independente da minha opinião ou da sua opinião, o plano de Deus está estabelecido. Independente da minha opinião e da tua opinião, Deus está no trono e Jesus à direita do Pai. Independente da minha opinião e da tua opinião, o Evangelho está sendo pregado na terra. Independente da minha opinião e da tua opinião, há hoje, nesse dia chamado hoje, uma oportunidade de Deus diante de mim, diante de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus demonstrou o seu amor com perfeição, com grandeza e de uma forma que nós não podemos explicar. Mas esse mesmo Deus, também ele disse que a tua vida é um tempo de oportunidade para você fazer uma escolha. E esse mesmo Deus que demonstrou o amor que nós não podemos explicar e que diz que a tua vida que está me ouvindo é um tempo de oportunidade para você tomar uma decisão, é o mesmo Deus que disse que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Por isso, nós estamos levantando aqui a nossa voz, pregando esse Evangelho, não para apontar a sua condenação, mas é para dizer para você que antes dos teus olhos fechar, antes do teu coração parar de bater, antes do teu sangue parar de circular, Deus tem uma oportunidade para te salvar. Antes de você ser colocado dentro de um caixão e trilhar aquele caminho que ninguém pode te acompanhar, Deus tem um plano de salvação. Sabe por quê? Porque depois que os teus olhos fechar, não adianta a missa de sétimo dia. Isso é engano do diabo, para manter as pessoas vivendo como quer, pensando que depois um purgatório, uma missa de sétimo dia vai resolver a situação dele. Mas a Bíblia diz assim, ó, você morreu com Cristo, está salvo. Morreu sem Cristo, está condenado. É a Bíblia que diz. Por isso, hoje, ouça a palavra de Deus, conheça o amor de Deus, acorda pelo teu tempo de oportunidade, tome uma decisão, porque o céu ou o inferno está à tua espera no final da caminhada. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Eu quero perguntar, se tem alguém que ouviu essa palavra e que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém, nós vamos orar por você agora.
não com o nosso poder ou com o nosso mérito, mas diante da palavra daquele que nos enviou. Nós vamos orar pela tua vida. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus, nós vamos orar para você. Se tiver alguém que quiser entregar a tua vida para Jesus, nós queremos orar para você. E Jesus vai escrever o teu nome no livro da vida. E a Bíblia diz que você não será mais como uma folha seca que vai para onde o vento levar, mas você será chamado filho de Deus. E Deus vai começar a cuidar da tua vida. Se não tem ninguém, que Deus em Cristo Jesus faça com que essa palavra entre como espada de dois gumes no teu coração e te faça pensar melhor no assunto. Deus abençoe a tua vida. Nós vamos orar agora. Louvado seja o nome do Senhor.